Aula sobre associação mista de resistores. O resistor, ele transforma a energia elétrica em calor e energia térmica. Mas muitas vezes, para obter o valor necessário da resistência elétrica, eles são associados em série, em paralelo ou associação mista. O que significa? É uma mistura de associações, ora em série, ora em paralelo. Então, normalmente você vai ver um circuito como este, onde você tem vários resistores e você não consegue visualizar quem está em série e quem está em paralelo. Então, essa é chamada uma associação mista de resistores. Bom, mas se eles estão todos misturados, como que a gente vai conseguir calcular a resistência equivalente da associação? Para ficar mais fácil, nós vamos seguir esses passos. Primeiro, colocar todos os nós no circuito. Os nós são as intersecções dos fios e a gente irá representar esses nós por letras maiúsculas. O segundo passo será organizar de tal maneira, analisar a corrente elétrica que passa no circuito e ver se tem algum resistor em curto-circuito, ou seja, será que a corrente elétrica vai passar por todos os resistores? Ou vai ter algum resistor que a corrente elétrica não irá passar? Se esse for o caso, a gente diz que esse resistor está em curto-circuito. E dessa maneira, a gente não irá considerar essa resistência no circuito. A gente irá desprezá-la. Terceiro passo. O terceiro passo é abrir o circuito, porque quando os resistores estão todos misturados, fica difícil a gente visualizar se está em série ou em paralelo, para a gente poder calcular a resistência equivalente. Então, nós vamos abrir o circuito, ou seja, nós vamos deixar a letra A de um lado e a letra B do lado oposto. E quarto, finalmente, o quarto passo é resolver a série ou o paralelo, dependendo da situação, até chegar num único resistor, que é chamado resistor equivalente. Ou seja, se a gente tirar todos os resistores e colocar um no lugar, será esse o valor. E o efeito será o mesmo. Então, como a gente já sabe resolver série, a gente já sabe resolver paralelo, como é que nós vamos resolver misturado? Então, já vamos direto para o exemplo para aplicar esses passos na resolução do circuito misto de resistores ou associação mista de resistores. Calcular a resistência equivalente da associação mista de resistores. Então, aqui eu tenho um circuito onde os resistores estão todos misturados. Então, eu tenho o polo A do circuito e o polo B. Vamos, então, para a resolução dessa associação. Pegue seu caderno, sua caneta e vamos, então, seguir aqueles passos na resolução dessa associação mista de resistores. Exemplo sobre associação mista de resistores. Então, aqui vocês observam que os resistores estão todos misturados. Não fica claro para a gente se eles estão em série ou paralelo. Então, vamos seguir os passos. Primeiro passo, colocar os nós, ou seja, as intersecções de fio. Então, vamos lá. Nós já temos aqui o ponto A. Indo adiante, nós temos aqui a nossa primeira intersecção de fios. Como já tem o B aqui embaixo, vamos colocar o C. Seguindo em frente, encontramos a nossa segunda intersecção de fios. Então, letra D. Aqui, ó, onde eu vou circular, não é intersecção de fios, é uma dobra. Então, eu não vou pôr letra I. Porém, se você esquecer e colocar uma letra I, por exemplo, E, não vai ter problema, não vai alterar em nada
o seu resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar e vou voltar com a minha dobra de fio. Aqui, onde eu vou circular de novo, é uma dobra de fio, não é uma intersecção, não é um nó. Mas, de novo, se você colocar uma letra aí, por exemplo, F, não vai alterar em nada a resolução do circuito. Então, eu vou o quê? Apagar. E vou colocar de novo a minha dobra de fio. Aqui é uma intersecção de fios, então é um outro nó que eu vou colocar a letra E. Seguindo em frente, outra intersecção de fios, letra F. E aqui acabou, ó, letra B. Então, o primeiro passo foi concluído, que é colocar os nós. O segundo passo é verificar se tem algum resistor em curto-circuito, ou seja, será que tem algum resistor aqui nessa figura que não passa corrente? Então, vamos analisar. A corrente, ela sai aqui do A. Olha, eu vou desenhar aqui a setinha da corrente só para você entender, depois eu apago. A corrente, ela vem vindo aqui, passa pelo 3 ohms, vai no C. Quando ela chega no C, parte da corrente vem para cá, a gente pode chamar de I1, e parte vem para cá, que a gente vai chamar de I2. Muito bem, esse 2 vem vindo para cá. Quando chega no D, ela tem dois caminhos. Os elétrons têm dois caminhos. Ou vir por aqui, ó, que não tem nenhuma obstrução. Por exemplo, não tem nenhum resistor, quer dizer, não tem nenhum empecilho, nenhum obstáculo. É um caminho livre. Ou ele pode escolher vir aqui, passar no 8. Então, nesse caso, todos os elétrons vão preferir o caminho livre, que é esse aqui à direita. Ou seja, eles não vão passar no 8, porque o 8 é um obstáculo. Lembra da definição de resistência elétrica? É a dificuldade oferecida à passagem dos elétrons. Aqui no C, eles não têm escolha. Então, uma parte vai passar no 20, que é o I1, e a outra parte vai passar no 15, que é o I2. Então, eles vão se dividir. A maioria vai escolher o caminho mais fácil, que é o 15. Mas vai haver essa divisão. Quando chega no D, não. Todos vão preferir o caminho livre, sem nenhum resistor, sem nenhum obstáculo. Então, a gente diz que o resistor de 8 ohms está em curto circuito. Ou seja, ele não vai participar dessa associação mista de resistores. Então, nós vamos redesenhar esse circuito sem o 8. Por quê? Porque os resistores, os elétrons não vão passar por ele, ok? Muito bem. Então, vamos esquecer o 8, vamos eliminar. Então, vamos para o nosso próximo slide. Nós vamos redesenhar sem o 8. Então, a 3 ohms até o nó C, de C até D, nós temos o de 15 ohms, de D até E, nós não temos nada, porque o de 8 ohms foi eliminado. De E até F, nós vamos ter o de 5 ohms. De F até B, nós temos o de 10 ohms. Aqui nós temos, deixa eu desenhar direitinho. De C até F, nós temos o de 20 ohms e acabou. É assim que vai ficar o nosso circuito, ok? Vamos então para a continuação
do exemplo de associação mista de resistores. Olha, nós paramos aqui, onde a gente eliminou o resistor de 8 ohms, porque ele estava em curto-circuito, não passava corrente por ele. Muito bem, se você quiser tirar esses nós D e E, você pode. Daí o D vem parar aqui no lugar do F. É possível, ok? Muito bem. Agora nós vamos abrir o circuito. O que significa? Esse é o passo número 3. O que quer dizer abrir o circuito? O A vai ficar de um lado e o B lá no lado oposto. É como se fosse um arame em que você desentortasse ele, tá? Então nós vamos fazer isso. Para fazer isso, nós vamos utilizar o contorno. Como assim? A gente vai fazer essa parte aqui, ó, o contorno apenas. Depois nós vamos colocar o resistor de 20 no meio. Então vamos abrir. Primeiro, entre A e C tem um resistor de 3 ohms. Então vamos lá. A e C tem um resistor de 3 ohms. Eu não vou colocar unidade agora só para ir mais rápido. Voltamos lá. Entre C e D tem um resistor de 15. Então vamos lá. Entre C e D tem um resistor de 15. Continuando. Vamos voltar. Entre D e E não tem nada. Por isso que eu falei que você poderia até omitir. Então vamos lá. Entre D e E não tem nada. Eu vou pôr bem pequenininho aqui. Nada. Volta. Entre E e F tem um de 5. Então vamos lá. Entre E e F tem um de 5. E, finalmente, entre F e B tem um de 10. Entre F e B tem um de 10. Observou que a gente abriu o circuito? Ó, o A está num extremo e o B está em outro extremo, certo? Bom, agora eu preciso colocar esse resistor que ficou faltando, o de 20. Mas aonde que está o de 20? Observe que o 20 está entre o C e o F. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos puxar o fio entre o C e o F e vamos colocar o resistor de 20. Percebeu? Então, agora o circuito está aberto e fica mais fácil eu saber quais resistores estão em série e quais estão em paralelo. Mas, professora, aonde que eu devo começar para resolver? Você vai começar sempre do miolinho. Olha, o que quer dizer o miolo? O miolo é isso aqui, ó. Isso que é o miolo. Mas o que eu devo resolver? Eu devo resolver o 15 e o 5 primeiro ou o 20? O 15 e o 5. Por quê? Porque eles estão em série. Então, primeiro nós vamos resolver a série. Como que acha a resistência equivalente entre dois resistores em série? Basta somá-los. Então, 15 mais 5, que dá 20 ohms. E agora? Agora nós vamos redesenhar o circuito. Então, vamos lá. Entre A e C tem um resistor de 3. Entre C e F, nós achamos a série que é 20. Então, vamos lá. Entre C e F, nós calculamos o 20. Ó, vamos colocar colorido aqui. Continuando, vamos voltar aqui, ó. Entre F e B, 10. Então, vamos lá. Entre F e B, 10. Voltando. Ah, mas aqui embaixo tem o 20. Entre C e F. Isso. Puxo o fio aqui e desenho 20. Muito bem. Vamos continuar. Onde que eu começo? Sempre do miolinho. Você observou que aqui no miolinho nós temos dois resistores em paralelo? Ah, então agora chegou a hora de resolver o paralelo. Mas, professora, como que acha a resistência em paralelo? Tem 3 jeitos. Primeiro,
que é o geral, que serve para todos os tipos, como o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais. Ou, quando eu tenho dois iguais, eu pego esse resistor que é igual, que é o 20, e divido pelo número de resistências, 1, 2. Portanto, 20 dividido por 2, 10 ohms. Agora, nós vamos terminar o circuito. Nós acabamos de achar aqui o paralelo, onde esse paralelo deu 20 dividido por 2, 10. Então, nós vamos concluir. O que nós temos aqui? Entre A e C, 3. Entre C e F, nós calculamos o paralelo e deu 10. Agora, entre F e B, nós temos 10. Pronto! Finalmente, a gente chegou num circuito simples. Que nós temos o quê? 3 resistores que estão em série. E como que nós resolvemos a série? Basta somar esses resistores. 3 mais 10 mais 10. Portanto, resultado final da associação mista de resistores dá 23 ohms. Ou seja, se eu tirasse todos os resistores, todos, o que eu poderia colocar no lugar? Apenas um resistor de 23 ohms. Esse é o resultado final da associação mista de resistores. Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!